Você já sentiu um enorme vazio dentro de você, como se algo muito importante tivesse faltando? Neste vídeo, descubra o que há de mais importante dentro de você, antes que o mundo diga quem é você. Você quer saber? Então, vem comigo! Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal. Eu me chamo José Eduardo, muito prazer. Você pode ter tudo, morar numa enorme mansão, ter milhões na sua conta, mas se você não tiver a verdadeira riqueza, que é a paz interior, o amor, não um amor baseado em condições, que é um amor com base que só serve se atender às expectativas. E se não atender essas tais expectativas, então não tem amor. Mas um amor verdadeiro, um amor incondicional. A alegria que emerge de dentro de você e que essa alegria é algo maravilhosa e contagiante. Pois caso contrário, você pode ter milhões em sua conta, mas ainda vai continuar vivendo e sendo o maior mendigo em buscas de esmolas. A maioria procura do lado de fora como o reconhecimento alheio, as aprovações dos outros e, com isso, ignora o maior tesouro que está dentro de si mesmo. Mas o que é o verdadeiro tesouro que está dentro de você? Esse tesouro é o nosso verdadeiro eu, a nossa verdadeira essência. Mas, infelizmente, a maioria não percebe e por isso não consegue acessar esse tesouro. Mas então, quem é esse eu que não consegue ter acesso a esse tesouro que sempre esteve dentro de cada um de nós? Bem, a maioria cria uma imagem mental de nós mesmos, de algo externo, e por isso só buscamos as coisas externas. No mundo afora, no Evangelho de Mateus, Jesus explica em um versículo que ele diz assim: buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas, as coisas materiais, serão acrescentadas. É que vivemos buscando as coisas externas e ignoramos o principal, o tesouro, que é o ser e que existe dentro de cada um de nós. O reino. O tesouro que ignoramos é a conexão com o nosso verdadeiro eu, a nossa essência, a vida que existe latejando dentro de cada um de nós. Acessar esse sopro divino é acessar a centelha divina interior e que sempre existiu dentro de você. E você sabe quando atingimos esse tesouro? Nós acessamos esse tesouro quando atingimos um estado de iluminação. Afinal, vós sois luz. Só que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E nem se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire.
Iluminação é o estado natural de se sentir em unidade com este ser e que há dentro de cada um de nós e que existe em você. O ser é tudo que vai além de todas as formas de vida entre o nascimento e a morte. E é isso que estamos buscando. No Evangelho de João, Jesus ele faz uma oração dizendo para que todos sejam um. E assim, não se sentir como a maioria se sente, como um ramo cortado da videira. E o que nos impede de viver uma vida boa e uma vida boa em abundância? E o que nos impede de deixar emergir a luz que existe dentro de cada um de nós? É a nossa identificação com a nossa mente conceitual. E é isso que nos impede. É a nossa mente conceitual. A mente conceitual, ela fica dominada por um barulho mental, que são pensamentos e vozes. Ou você nunca percebeu que você tem uma voz na sua cabeça? Faça o teste. E tudo isso é motivo para falar, brigar, reclamar, atacar e com isso acaba vivendo sofrendo. É essa mente que está inconsciente, passado, futuro, imaginário, e que fica presa através desse tempo psicológico nos corroendo, que nos faz ter apenas prazer e emoções temporárias, e que no final sempre terá uma sensação de vazio. Não é isso mesmo que acontece com você? Toda dor, ela nasce da resistência mental, que é a identificação com a mente conceitual, presa a um passado e futuro imaginário. E por isso fazemos muita confusão com o nosso tempo cronológico e com o tempo psicológico. Fazemos também confusão com a eternidade. Pensamos que a eternidade é algo futuro, mas na verdade a eternidade é somente no aqui e no agora. Por isso, não confunda a vida com condição de vida, pois a vida ela é única e ela não muda, e é ela que está dentro de você, e isso não muda. O que muda é a condição de vida, que são os fatores externos. Por isso, não confunda. É que muitos buscam a salvação em relacionamentos, nos bens materiais e falham. E por quê? É porque a salvação sempre esteve dentro de si mesmo e não em fatores externos ou em um futuro imaginário. Por isso, o primeiro estágio da iluminação é sair da sua mente conceitual, é se libertar da sua escravidão mental. Por isso, é melhor você aprender a abandonar a sua mente conceitual totalmente dominada pelo passado e futuro imaginário, do que viver preso num inferno mental. É melhor você entrar, buscar primeiro o reino, a vida que existe dentro de você. A vida é o seu corpo interior.
essa vida, a vida eterna. E isso é um grande poder, o poder de viver no agora, no momento presente. Existe uma porta que é estreita e que com certeza chega até a rocha. E é esse lugar que é a vida, que é a paz, que é o silêncio, que é a eternidade, que é o reino, é Deus dentro de você. Pois é esse tesouro que sempre esteve dentro de você. Tem agora essa percepção, por isso acorda desse pesadelo, desperta para a vida, ó tu que dormes. E como atrair coisas positivas para a sua vida? E como você sabe o que é positivo e negativo, hein? Você avaliou a situação? Você identificou a situação? E como você pode saber se isso é um momento negativo? É que você não pode estar julgando esse momento. Você precisa aceitar o momento presente, de como as coisas se apresentam como realmente são, e não algo construído pela sua mente conceitual, que conta uma história fazendo cobrir toda a realidade. Pois é nesses momentos que podem ser transformadores na sua vida. Aceitar a realidade e agir e aprender algo positivo, que é tirar alguma lição diante dessa realidade. Quando a sua mente conceitual tem a capacidade, tem o conhecimento para julgar a situação, o que é certo ou errado, o bem e o mal, você é automaticamente, sabe o quê? Você é banido, você é expulso do paraíso mental. E nisso você começa a viver num inferno, num purgatório mental. Pois tudo o que acontece, como doenças, problemas financeiros, separações, não são boas ou ruins. Mas calma aí, não se espante. Essas situações mencionadas, elas é o que é. E por isso, não coloque rótulos diante dessa realidade. Aceitar as coisas como elas são é perdoar a si mesmo. Pois caso contrário, você só estará resistindo e não aceitando o momento presente. Você não pode se sentir feliz, mas se sentirá em paz. Por debaixo desse sofrimento e perdas, você pode estar passando por isso. Mas sabe o que existe por debaixo disso? Existe a paz que sempre esteve no seu ser, no seu interior. E isso é segurar nas mãos do divino, nas mãos de Deus, em seu mais profundo ser. E essa é a paz de Deus que existe em cada um de nós. A maldade, as trevas, é a inconsciência que a maioria das pessoas vivem e não percebe que estão inconscientes. Estão inconscientes dessa inconsciência. Sair das trevas
é sair da inconsciência para a consciência, para a luz. É acordar, é despertar, é nascer de novo. Por isso, se você colocar a sua identidade nas coisas externas, você vai acabar vivendo no inferno mental. Se você está tendo sucesso, não se apegue a esse sucesso, sabe por quê? É apenas uma circunstância da vida, pois isso não vai permanecer para sempre. Não invista a sua identidade no mundo da forma, no mundo exterior, pois um dia a traça e a ferrugem, tudo vai ser consumida, não é mesmo? A mente conceitual, quando se apega a alguma coisa como materiais, pensamentos produzidos pela sua mente conceitual, as ilusões, a mente conceitual, ela não quer mais largar de mão. Isso não acontece com você? Por isso, saia, se liberte dessa escravidão mental da sua mente. A felicidade e a infelicidade são uma coisa só. É a sua mente conceitual que coloca um rótulo, que conta uma história e te tira do presente momento. Por isso, mergulhe bem fundo, busque o que há dentro de você. Busque o reino que está dentro de vós. E sabe o que é isso? Isso é a paz interior, é a vida, é o verdadeiro tesouro, é a eternidade, é a paz de Deus, essa paz natural que sempre esteve dentro de você. Fica a dica. E se você se identificou com este vídeo, compartilha, comenta, dá um like, se inscreva. Desejo a você muita força, fé, coragem nessa jornada, pois a vida é uma jornada. E saúde em abundância. E até o próximo encontro.